olha para a forma como você olha para o mundo. Porque como você está muito identificado com aquele que olha, é raro a gente olhar para o que está por trás desse olhar, para a intenção, para a meta com a qual a gente olha. Se você for bem honesto nesse olhar, nessa auto-observação, você vai reparar o quanto você está acostumado a olhar para o mundo e buscar as diferenças. Buscar o que é diferente, os contrastes, buscar a dualidade, buscar a separação. O nosso olhar está muito treinado hoje para fazer isso, para usar o mundo para isso. Olha, essa pessoa é mais magra que eu. Reparem de verdade, assim. Quando você entra num lugar, por exemplo, que você não conhece ninguém, repara o movimento que a sua mente faz. Tipo, você analisa em um minuto você já reparou tudo, já reparou todas as diferenças. Você sabe que aquela pessoa se veste melhor ou pior que você, ela é mais magra ou mais gorda, ela é, mais legal, mais chata. A gente tá muito viciado nesse olhar, de olhar mesmo buscando as diferenças. Se a gente ficar atento, muito atento, verdadeiramente atento a isso, a gente dá um passo nesse caminho do despertar, um passo muito importante. Porque o que acontece hoje é que, como a gente está muito viciado, a gente vai para esse lugar que é automático. Você está fazendo isso, você nem está percebendo que você está fazendo isso. Então eu acho que o primeiro passo para o despertar é realmente você observar que você está fazendo isso. Quando a gente vai para o Curso em Milagres, ele nos fala, que experimentar a unidade é a única forma da gente sentir paz. Ou seja, esse movimento viciado da nossa mente está nos afastando da paz, porque você olha para tudo e para todos buscando diferença, querendo confirmar a separação. E aí o curso fala, não, você precisa aprender a olhar a unidade, você precisa aprender a olhar, buscar Cristo, buscar a verdade em tudo e em todos. E a mente fica ali viciada, você não percebe que você está fazendo isso. E quando você vê, você já está incomodado com a pessoa, com o lugar, inconsciente ali, sem entender muito bem o que está acontecendo. Mas é esse olhar que está viciado, essa mente que está viciada a olhar e perceber a diferença. Ela usa as formas para confirmar essa diferença. E quando a gente começa a estudar um curso Milagres, a gente vê lá, que fala, olha, então eu preciso olhar e ver o Cristo, ou seja, ver o Filho de Deus, ver a verdade em todas as pessoas, perceber só a unidade. A gente começa a ir para um lugar de tipo, então eu não posso julgar. Então eu não posso olhar para a separação, não posso olhar para as diferenças. E não é bem isso que ele tá falando com a gente. Em última instância, na verdade, você não pode. A gente fica tentando e acreditando que pode, mas a gente não consegue mesmo julgar. O Filho de Deus é incapaz de julgar, mas a gente acredita nesse julgamento e acha que é capaz. Mas não é isso que ele tá falando. Quando ele pede pra gente, por exemplo, no livro de exercícios tem uma lição, que é a lição 262, que é uma lição linda para praticar isso. Que ele fala assim, a lição fala que eu não perceba diferenças hoje. É uma lição para treinar esse olhar, que ao invés de olhar para as pessoas, não vê corpos, não vê formas, não vê separação, vê a verdade, vê o Filho de Deus, vê além das formas. E é uma lição para nos ajudar a treinar a mente para esse outro olhar. Só que quando você começa, vai parecer que essas diferenças vão ficar mais evidenciadas, Você fala, como que eu vou olhar e não vou ver essa forma que eu não gosto, enfim. E aí o ponto não é rejeitar isso, não é isso que o curso está falando. Tipo assim, ignora todas as formas, ignora todos os seus julgamentos, ignora o que você acredita, nega tudo isso e olha só pro amor, olha só pro carinho, olha só pra fofura. Não é isso que o curso está pedindo. Quando ele pede pra gente treinar que eu não perceba diferenças hoje, muitas vezes no início eu vou ter que olhar para as diferenças que eu percebo, eu vou ter que reconhecer essas ideias que estão na frente. Para quê? Para eu escolher de novo e aí não perceber essas ideias, entende? Então muitas vezes eu vou ficar desconfortável quando eu começo a fazer esse treino, e se eu topo fazer essa lição, se eu falo sim,
O Espírito Santo vai lá e monta as salas perfeitas, ele vai colocar pessoas, situações que parecem diferentes na sua frente para você olhar para essas ideias de diferenças que estão na frente da unidade hoje, entende? Então eu tô falando isso pra gente não romantizar, né, a vivência de um curso em milagres, porque quando a gente vê essas lições, por exemplo, fica parecendo, então eu vou negar tudo que eu penso e sinto sobre essas pessoas, sobre o mundo, e aí vou ficar lá, né, usando a verdade para mentir. Porque a verdade é que eu não tô sentindo a unidade, a verdade é que eu não tô sentindo em paz perto dessa pessoa, né? E aí a gente fica lá, então eu sou super espiritualizado porque eu não julgo, sendo que por dentro você tá com raiva, você tá irritado, você tá percebendo a diferença sim, só que você tá usando o intelecto para falar, não vou perceber diferenças. Né, isso não vai funcionar. Gente, o curso Milagres não funciona no nível intelectual. Não funciona. A gente precisa ser muito honesto, muito sincero, muito sério no nosso treino de realmente buscar o contato verdadeiro com isso, sentir isso de verdade. E para eu conseguir sentir isso de verdade, eu preciso olhar para essa mente inconsciente. A mente inconsciente está viciada em perceber diferenças, tá viciada em confirmar a separação, tem muita culpa, tem muita raiva, essa mente inconsciente é baseada no medo e ela tá aí na sua mente, na minha, de todos, a gente precisa olhar para ela. Não tem como viver em milagres se eu não perdoo essa mente inconsciente, entende? Então não é uma lição para eu sair, ai que bonitinho, não vou perceber diferenças intelectualmente, sendo que por dentro eu tô querendo matar o outro. O treino de não perceber diferenças fica muito mais honesto quando você se permite sentir o que você realmente está sentindo. Olha para o que você está sentindo, olha, eu tô com raiva dessa pessoa, essa pessoa me irrita, isso aqui não tá legal. Olha para essas sensações, porque é a única forma de você escolher de novo. Se ele falou, pai, eu tô valorizando essas ideias no lugar da unidade. O próprio movimento de reconhecer as diferenças que você alimenta na mente já é o processo de perdão. Se você tiver coragem, né, de observar esse movimento da mente que é viciado em julgar, que é viciado em perceber as diferenças, já é suficiente. É tudo que o Espírito Santo precisa para te oferecer uma reinterpretação, uma nova forma de olhar para aquilo. Tá bom? E é lindo, é um processo lindo quando a gente é muito honesto com o que a gente tá pensando e sentindo, não dando um de espiritualizado, não posso sentir isso, não posso pensar isso, reprimindo isso. E a gente desiste disso, né, de reprimir, fica muito honesto com o que a gente tá percebendo e aí a gente escolhe de novo. Porque a honestidade faz com que você realmente veja o que você tá escolhendo. E aí é realmente só escolher de novo.